Imagine acordar numa manhã comum e perceber que sua cidade está em chamas, que as ruas foram bloqueadas por caminhonetes blindadas, que bancos estão pegando fogo, que tiros estão sendo disparados a poucos quarteirões da sua casa e que o aeroporto mais movimentado do oeste do México foi completamente paralisado. Agora imagine que tudo isso aconteceu porque um único homem morreu. Um homem que o governo mexicano passou anos tentando localizar. Um homem que, quando finalmente foi encontrado, levou o país inteiro ao colapso por horas. Seu nome, Nemésio Oseguera Cervantes. Conhecido no mundo do crime como El Mencho. E este é o relato do dia em que o México parou. Nas semanas que antecederam o operativo, El Mencho já vivia como um homem que sabia estar sendo caçado. Segundo o jornalista Oscar Balderas, que acompanhou de perto as investigações, o capo passava seus últimos dias inquieto, rotacionando escoltas com frequência, trocando de residência a cada 2 dias e chegando a usar disfarces que incluíam o de um inofensivo idoso em cadeira de rodas. A DEA já havia o localizado nas proximidades da Laguna de Sayula, uma região cercada por montanhas que chegam a 1.300 metros de altitude. Seus seguranças acreditavam que a topografia tornaria qualquer operativo inviável. Estavam errados. A virada aconteceu na sexta-feira, 2 dias antes do confronto. O general Ricardo Trevilla Trejo, secretário da Defesa Nacional, revelou em coletiva de imprensa que a localização de El Mencho foi obtida por meio de um contato de confiança de sua parceira romântica. Essa pessoa levou as autoridades até uma propriedade em Tapalpa. No dia seguinte, a parceira deixou o local. As informações de inteligência confirmaram que El Mencho permanecia lá. A janela estava aberta. O operativo foi autorizado para o domingo de manhã. No dia 22 de fevereiro de 2026, as Forças Especiais do Exército Mexicano, em conjunto com aeronaves da Força Aérea e elementos da Força Especial de Reação Imediata da Guarda Nacional, convergiram sobre Tapalpa. O plano original era capturá-lo com vida. O que ninguém pode controlar foi a reação dos homens que estavam com ele. Assim que perceberam a aproximação das tropas, os integrantes do CJNG abriram fogo. O general Trevilla descreveu o que se seguiu como um confronto genuinamente violento, com o crime organizado atacando com toda a sua capacidade de fogo. 4 integrantes do cartel foram mortos no local. Outros 3 saíram feridos com gravidade. Entre os feridos estava Nemésio Oseguera Cervantes. Ele havia sido atingido durante o confronto. Os militares o colocaram em uma aeronave e iniciaram o traslado aéreo em direção à cidade do México. 3 soldados também foram baleados e transportados para tratamento de urgência na capital. El Mencho não resistiu ao trajeto. Morreu ainda no ar, a caminho de uma cidade que jamais chegou a alcançar. Tinha 59 anos. Além dos corpos, o que as forças federais encontraram no local diz muito sobre o nível de preparo daquele homem para qualquer possibilidade de confronto. Veículos blindados, armamento de alto calibre e lançadores de foguetes com capacidade para derrubar aeronaves e destruir blindados. Era o arsenal de alguém que não apenas esperava um ataque, mas que havia planejado responder a ele com força equivalente à de um exército. 2 indivíduos foram detidos. Versões extraoficiais apontam que entre os capturados poderia estar Dias Flores Silva, conhecido como El Jardineiro, ou Juan Carlos Valência, o El 03, apontado como enteado do próprio El Mencho. Nenhuma dessas identidades foi confirmada oficialmente até o fechamento desta reportagem. O cartel não esperou nem algumas horas para responder. Assim que a notícia da morte de El Mencho chegou às células do CJNG, espalhadas pelo país, uma ordem foi executada de forma simultânea em dezenas de pontos diferentes. O que se seguiu foi uma das ondas de violência coordenada mais extensas já registradas no México moderno. Em Jalisco, caminhonetes foram incendiadas em rodovias para bloquear o deslocamento das forças federais. Em Michoacán, Nayarit, Guanajuato,
Tamaulipas, Puebla, Colima, Chiapas, Sinaloa, Águas Calientes, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca e Tijuana, o roteiro se repetia. Narcobloqueios, veículos em chamas, agências bancárias e comércios destruídos. Não era vandalismo aleatório, era uma mensagem deliberada, enviada ao Estado e à população ao mesmo tempo. Uma demonstração de que, mesmo sem seu líder, o cartel ainda controlava as ruas. Os ataques às forças de segurança foram diretos e letais. Elementos da Guarda Nacional foram emboscados na rodovia Jamay-La Barca. Um quartel em São João dos Lagos foi atacado. A zona de San Isidro registrou confrontos armados. O saldo desse único dia foi de 14 agentes mortos, todos em território jalisciense. 14 servidores que saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Em La Piedad, no Michoacán, uma investida contra a Guarda Civil Estadual foi repelida, com 3 criminosos abatidos. Foi uma das poucas notícias positivas daquelas horas. Comandantes militares emitiram alertas internos para que famílias de agentes adotassem precauções imediatas. Versões indicavam que o CJNG havia dado ordens para atacar parentes de militares, uma tática conhecida de pressão psicológica para desestabilizar as tropas por dentro. Enquanto isso, nas redes sociais, imagens de um avião em chamas no aeroporto de Guadalajara se espalhavam em velocidade absurda. As autoridades precisaram emitir uma nota oficial esclarecendo que as imagens eram falsas, criadas por inteligência artificial. O caos real já era grande o suficiente. O cartel não precisava inventar, mas inventou mesmo assim, porque o medo também é uma arma. Para entender a dimensão do que aconteceu naquele dia, é preciso entender quem foi Nemesio Oseguera Cervantes, antes de se tornar El Mencho. Ele nasceu em Michoacán e teve uma trajetória que seguiu o caminho que o narcotráfico traça para muitos jovens pobres no interior do México. Começou como traficante de rua, passou por prisão nos Estados Unidos nos anos 90, após ser preso por tráfico de heroína, foi deportado e, de volta ao México, entrou de vez para o mundo do crime organizado, dessa vez sem intenção de sair. Nos anos seguintes, Oseguera Cervantes foi ascendendo dentro das estruturas criminosas, aprendendo como funcionava o poder, a logística, a corrupção e a violência que sustentam os cartéis mexicanos. Quando fundou o CJNG, por volta de 2010, ele já sabia exatamente o que queria construir. Uma organização que não recuaria diante de ninguém, nem do Estado, nem de cartéis rivais. E foi exatamente isso que construiu. O CJNG cresceu numa velocidade que surpreendeu até os analistas mais experientes. Em menos de 15 anos, o cartel passou de uma facção regional a uma das organizações criminosas com maior presença internacional do mundo, com operações documentadas em mais de 40 países. Nos Estados Unidos, o CJNG é apontado como um dos principais fornecedores de fentanil, a droga responsável por uma das maiores crises de overdose da história americana. O governo norte-americano ofereceu $10 milhões pela cabeça de El Mencho. O governo mexicano fez o mesmo. Nenhum dos dois havia conseguido chegar a ele antes desse dia. O que tornava Oseguera Cervantes diferente de outros capos não era apenas a brutalidade, e ela era extrema. Era a visão estratégica. Ele entendeu antes de muitos que o poder de um cartel no século XXI não se mede apenas pelo volume de drogas transportadas, mas pela capacidade de controlar territórios, corromper instituições e projetar força de maneira que o Estado tenha medo de responder. E durante anos, funcionou.